terça-feira, no bairro do Gonzaga, em Santos, aos 46 anos. O 7º Distrito Policial e a Central de Polícia Judiciária de Santos confirmaram para o UOL essa morte. O caso foi registrado como suicídio, segundo a polícia. O UOL apurou que o SAMU constatou o óbito no local. A polícia militar foi acionada após a síndica do prédio ser avisada pelo porteiro que um homem havia caído. O Rudinei era segurança de Robinho e foi um dos denunciados pelo Ministério Público da Itália por envolvimento no caso, mas ele não foi condenado pelo crime. Ele e outros 3 homens, Cleiton Santos, Alexandre da Silva e Fábio Galan, não foram julgados pela Justiça da Itália porque deixaram o país durante as investigações e não foram notificados para a audiência preliminar em 2016. O crime ocorreu na noite em que o grupo estava comemorando o aniversário de 34 anos, justamente desse, do Rudinei, na balada Sil Café, em Milão, em 2013. A vítima era uma mulher albanesa. Em áudio, Robinho divulgou e falou que o Rudinei teria se relacionado sexualmente com ela. Robinho disse: "Eu vi o Rudinei rangando ela e os outros caras rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se..." Falou um palavrão. Bom, só fazer uma ressalva, né, importante quando a gente fala de pessoas que tiram a própria vida, que caso você esteja pensando com pensamentos ruins, é importante procurar ajuda especializada, e eu vou citar 2 exemplos: o CVV, o Centro de Valorização à Vida, ou o CAPS aí da sua região, o Centro de Atenção Psicossocial. O CVV, por exemplo, funciona 24 horas por dia, o telefone é o 188, também atende por e-mail, chat ou pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. Comigo, Mili Lacombe e Alicia Klein. Mili, caso bravo, né? Enfim, desfecho trágico de uma história que começa também com uma tragédia. Uma boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. É uma história que continua sendo trágica, né? Todos os desdobramentos dessa história são muito trágicos. É difícil até comentar, porque assim, o que eu penso em dizer é: nós não estamos preparados, enquanto sociedade, para lidar com tudo o que um crime de violência sexual acarreta na vida de todos os envolvidos, né? Eu estou falando de Brasília, eu vim aqui para um congresso de justiça restaurativa. Eu vi o professor Reginaldo Nasser falando agora de justiça restaurativa, e acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? Porque a vida de todo mundo é impactada. Homens e mulheres são socializados nesse mundo em que a gente vive de maneiras muito diferentes e equivocadas, né? Com papéis muito fixos. E então eu acho que a gente está cada vez se desencontrando, sabe, um pouco mais, e isso me dá uma aflição. É uma vida que acaba, né, é uma vida que termina, e com ela termina muita coisa também. É mais uma vítima dessa história tão feia, né, tão trágica. Pois é, Alicia. Bom, é difícil comentar mesmo, né? A gente fica até, não sei, né? O que dizer diante de tudo isso. A albanesa teve a vida dela também, ela segue, ela está viva, né? Mas é claro, com sequelas gravíssimas, né? Então, em que condições ela vive? E a pessoa também não suportou o peso, não sei, de ser descoberta, né? É claro que aqui a gente também não vai ficar fazendo, né, troça com alguém que acaba de tirar a própria vida. De qualquer maneira, é uma tragédia dentro de uma tragédia, como dissemos. Uma boa noite. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está com a gente. É muito isso que a Mili falou, né? São muitas vidas que são destruídas dentro de um universo tão perverso, né, de violência contra a mulher. E a gente sempre tenta ressaltar que a vítima, ela não pode simplesmente seguir em frente, né? Essas cicatrizes, elas não desaparecem, né? A ferida se fecha, as pessoas aprendem a seguir vivendo, mas as cicatrizes ficam lá, né? As memórias, os traumas, as consequências, elas são para sempre. Então, eu acho é um assunto muito delicado, obviamente, não quero comentar sobre a morte do Rudinei, que a gente ficou sabendo agora há pouco, e aparentemente um caso de suicídio. Eu acho que esse sim é um tema também do qual a gente tem que falar bastante, porque são muitas as famílias afetadas e isso também deixa sequelas para sempre, porque é um tabu ainda, é um tema que as pessoas têm ainda um pouco de vergonha de discutir, quando não deveria ser o caso. A gente deveria poder falar abertamente também sobre esse mal que aflige tantas famílias e que também deixa, né, tantas memórias tristes, mas toda vez que a gente fala nesse caso,
é muito importante a gente lembrar, né, que a importância da justiça ser feita e de a gente entender o impacto que isso tem na vida, especialmente da vítima. Ô Mili, enquanto isso, o Robinho segue preso, né? A defesa dele tem tentado se movimentar, mas ele está preso ainda, aqui no Brasil. É, pois é, a gente fica com a sensação de que, finalmente alguém foi preso, né? Temos alguém preso, assim, mas são tantos desdobramentos também desse caso, assim, porque tem um preso, né? A gente vê tantos e tantos casos no futebol, um foi preso. E é o homem negro que está preso. Então, são debates muito difíceis que a gente precisa ter, sabe? E a gente se acanha desses debates, porque a vida está corrida, porque ninguém está com tempo, porque é isso, a gente tem hora, e esses debates são necessários, assim, eu acho que tem muitas coisas entre o bem e o mal, o certo e o errado, a gente não fala de nuances, a gente não fala como melhorar enquanto sociedade, o papel de todos os envolvidos e a corresponsabilização da sociedade que produz isso que a gente chama de monstro, mas que não são monstros, né? Porque monstruosa é uma sociedade que estupra uma mulher a cada 4, 5 minutos, em números muito subnotificados. Falando em racismo, no futebol ainda repercutem as declarações racistas